A acupuntura em si, a gente vai... Eu trouxe um histórico breve de como a acupuntura surgiu e aí relações com a ginecologia, com a área ginecológica. Então a gente tem por volta de 5.000 anos antes de Cristo o primeiro livro, o primeiro exemplar de acupuntura que chama o Neijin. Então o Neijin, ele tem relação com todas as patologias envolvidas, mas principalmente a parte de... Também fala muito da parte de ginecologia. Então, o Huangdi, que foi o imperador da época, ele era muito observador, obviamente, como todo chinês. Então, observador da natureza. E ele começou a correlacionar a natureza a nosso funcionamento orgânico e emocional. Então, ele catalogou algumas alterações já na parte ginecológica. Posteriormente, na dinastia Shang, a gente tem os primeiros relatos de problemas no parto. Vindo em seguida, um livro também de expressão chamado Book of Mountains and Seas, os primeiros relatos de infertilidade. Então, isso a gente está falando de 476 a.C. Na próxima dinastia, a gente vê primeiros ginecologistas surgindo, que eram ginecologistas das imperatrizes, também chamado ginecologistas das mulheres, ou médicos das mulheres, médicos das mamas. Na próxima dinastia, que é por volta de 115 a 1380 depois de Cristo, a gente tem finalmente as primeiras escolas de pensamento médico, lideradas por esses médicos. E por volta de 280 depois de Cristo, a gente tem um surgimento de outra Bíblia da medicina tradicional chinesa chamada Pus Classic. Esse livro, escrito por Xu Ri, mostra os principais estudos em ginecologia. Então, para falar um pouquinho sobre pulsologia, então assim, o que é pulsologia? Estudo dos pulsos, a parte energética. O chinês que eu citei, ele diz que cada ponto do pulso tem relação com um órgão e uma víscera. E ele faz uma correlação direta, por exemplo, do coração e do rim ao útero. Então ele vê uma ligação direta do coração, rim e útero. E ele começou a pesquisa dele e ele começou a perceber que na posição de rim, que é a posição mais profunda do pulso esquerdo, quando a mulher estava grávida, ele apertava o pulso dessa mulher e ele percebia que a pulsação não parava. Então ele começou a relacionar a energia de rim à gravidez da mulher. Então, situado toda essa parte histórica, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a parte de fisiologia da mulher. Obviamente que muitos de vocês sabem medicina ocidental, então existe uma estrutura chamada hipotálamo cerebral, que vai liberar o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai agir na hipófise anterior, liberando o FSH e o LH, que é o hormônio estimulador de folículos, o hormônio luteinizante, e esses dois vão agir no ovário, liberando estrógenos, andrógenos e progesterona. Então, toda a relação em equilíbrio, fertilidade e menstruação. E a gente tem mais pra frente a parte de fisiologia da mulher relacionada à medicina tradicional chinesa. Então, assim, antes de eu entrar falando sobre fertilidade e menstruação, é importante que vocês saibam alguns conceitos aí da medicina tradicional chinesa. Então, como eu disse lá no histórico, na época de Neijin, do livro do Imperador Amarelo, que os chineses eram altamente observadores, são altamente observadores da natureza, tudo que acontece na natureza acontece dentro do nosso organismo. Eles têm alguns conceitos relacionados a elementos. Então, eles relacionam os elementos da natureza, que são o fogo,
a terra, o metal, a água e a madeira, há órgãos e vísceras. Então, em cada elemento da natureza, seria o coração está relacionado ao elemento fogo, coração, intestino delgado, triplo aquecedor, pericárdio. Então, dentro do elemento da terra, do fogo. No elemento da terra, a gente tem estômago e baço pâncreas. No elemento metal, a gente vai ter pulmão e intestino grosso. No elemento água, rim e bexiga. E no elemento madeira, fígado e vesícula biliar. Sabendo disso, a gente percebe que um elemento atua no outro de forma direta e de forma indireta. Como dito lá atrás, no livro do Imperador Amarelo, que aí é de 5.000 anos atrás, ele diz a correlação direta de coração e rim a útero. Então, isso mostra na psicologia e língua, enfim. A gente vê essa correlação de coração, útero e rim. E essa atuação se dá por 2 meridianos, que chama-se Bao Mai. Bao, na medicina tradicional chinesa, os chineses ditam Bao a uma estrutura, que é o útero para a mulher, e eles chamam sala do esperma, que é o testículo para o homem. Então, Bao Mai seria o meridiano que liga coração ao útero. E o outro meridiano que liga rim ao útero, que chama-se Bao Lo. Então, conexão do Bao com o rim. E, na verdade, qual que é a função ligando lá? Medicina ocidental com a medicina oriental. Qual que é a conexão disso? Já que o elemento fogo abriga o coração, abriga o Shen. O que seria o Shen? É a mente. A estrutura lá, hipotálamo, corresponderia ao coração. Ao coração cérebro. Então, o que eles falam? Que na medicina ocidental é a estrutura cérebro, hipotálamo, seria abrigada aqui no coração. E o coração tem a função de levar sangue até o útero, por esse meridiano. Mas de onde vem esse sangue? Pela medicina tradicional chinesa, do estômago e baço pâncreas, elemento terra, da alimentação. Tudo que a gente come e tudo que a gente bebe gera o sangue, sobe até o coração leva esse sangue até o útero, formando o endométrio, por exemplo. E aí a concepção está diretamente ligada a coração e rim abriga o Jing. O que seria o Jing? É a essência. O que é a essência? É a energia vinda de pai e de mãe, e os chineses dizem até 12ª geração para trás a gente carrega esse Jing, que não é só apenas a cor de cabelo, as alterações que a gente pode ter patológicas, mas alterações emocionais estão presentes aqui no Jing. Jing está relacionado então à parte de concepção. Então sobe o Jing, a essência, junto com a energia do coração, do sangue, e se dá a do útero, ou se dá a concepção no útero. Então, cada um desses elementos vai ter função importantíssima. Por exemplo, alimentação aqui em estômago e baço, gerando sangue. O pulmão, aqui forma-se o Guqi. Guqi é energia de estômago e de baço. Aqui o pulmão, obviamente que respiração, Wei Qi, que eles chamam de Wei Qi, sobe junto com a energia de Guqi, formando o sangue em equilíbrio para a formação do endométrio. Um outro elemento muito importante dentro dos elementos é o fígado, é o elemento madeira, que está contido aqui o fígado, que ele é responsável por livre circulação do Qi e Xue. O que seria Qi e Xue? Seria energia e sangue. Então, esse sangue em movimento seria levado lá para o coração e do coração ao útero. O fígado, pela medicina tradicional chinesa, também é responsável pelo equilíbrio emocional de todas as emoções. É importante que se saiba que cada elemento desse contém uma emoção. Então, o elemento madeira vai ser a raiva, a irritação. Então, quando essa emoção é gerada fortemente, ela vai passar para o coração através do pericárdio, que é o filtro das emoções para os chineses,
E essa emoção é imprimida no sangue e desce para o útero. Muitas vezes a mulher que tem hemorragias ou a mulher que tem falta de sangue, eles dizem também que é a parte emocional que está agindo aqui no útero. Então, cada elemento gera o outro e cada um vai atuar no outro e no útero. Eu trouxe aqui alguns meridianos de energia que são responsáveis por exemplo, o Chongmai é um meridiano que passa bem rente à perna, que vem lá de um ponto chamado BP1, que está na perna, passa por BP10, que é um ponto muito importante para quem trabalha com a parte de ginecologia, porque ele chama-se mar de Xue, mar de sangue. Então ele vai trazer sangue para a região uterina ou equilibrar hemorragias, por exemplo. Então esse meridiano, ele é responsável por nutrir e mover o sangue. Existe um outro meridiano que passa centralmente no corpo, chamado Renmai. Esse meridiano, ele é responsável por nutrir a essência. Lembrando que a essência mora aqui no rim, que é a energia ancestral, vamos dizer assim. Então, ele é responsável por nutrir essa essência. Como ele nutre a essência? Através da energia que vem lá da alimentação, tudo que a gente come, que a gente bebe. Então, ele vai nutrindo a essência. O Dumai, que é um outro meridiano que passa nas nossas costas, ele é responsável pelo movimento. Nutrir o Yang, que a gente fala. Movimento é circulação de sangue e nutrição dos órgãos. E tem um outro meridiano muito importante também para a parte de concepção, que chama-se Daimai, que é um meridiano que passa na cintura. Então, ele pega meridianos de fígado em ascendência, baço e de rim em descendência. Então, assim, esse meridiano é de extrema importância, por quê? Porque ele vai equilibrar os 3 meridianos. Então, se ele, por exemplo, a mulher tiver mais gordinha, a gente fala, essa energia não está passando de forma adequada. Então, existe um ponto chamado F13 que a gente pega aqui nesse perfil de mulheres para circular energia de fígado. Então, circular mais sangue nessa região pélvica. Então, é um vaso de muita importância. Então, falado da correlação da medicina ocidental e da medicina oriental, a gente vai ver um pouquinho agora sobre a fisiologia da menstruação, segundo a visão da medicina tradicional chinesa e da medicina ocidental. Então, o ciclo da mulher compreende algumas fases. As fases seriam a fase menstrual, que dura aí cerca de 5 dias. Para a medicina tradicional chinesa, acontece o que nessa fase? O livre fluxo de Qi e Xue, livre fluxo de energia e de sangue. Então, lembrando que está relacionado ao fígado. Diminuição do estrógeno e da progesterona. Então, a descamação do endométrio nesse período. Existe outra fase chamada pós-menstrual, que dura aí por volta de 7 dias. Pela medicina oriental, a gente tem diminuição do yin e de sangue. O que é yin? É essência, ligado ao rim. Então, diminui esse yin, diminui sangue nesses canais, que é o Chongmai, que passa bem na parte anterior do tronco, e do Renmai. Na ocidental, a gente tem um aumento de estrógeno e os folículos começam a crescer. Na fase do meio do ciclo, que dura aí por volta de 7 dias, a gente tem na medicina oriental o aumento do yin do sangue, nos canais Chongmai e Renmai, e na ocidental o óvulo é liberado pela ação do hormônio luteinizante. Na fase pré-menstrual, dura aí 7 dias, a gente tem aumento do Qi e Yang de fígado, ou seja, energia de fígado ascendendo. Então a gente tem que ver se essa energia está em equilíbrio, ascendendo, porque senão gera TPMs fortíssimas aí. E na ocidental a gente tem a fase lútea, progesterona. Então, assim, sabendo de todas as alterações que acontecem, a gente vai para a avaliação. Então, o paciente chega lá no meu consultório, eu faço uma avaliação aí que dura por volta de 40 minutos, pesquisando todas as alterações dessa mulher. Então, ela vai chegar com uma queixa principal,
E aí as queixas secundárias, enfim, a gente colhe todos os dados dessa mulher, se ela faz uso de medicação, se ela está em tratamento, se ela já teve histórico de aborto, a parte de medicação, o que ela está tomando, a parte de sono, como que é o sono dessa mulher. Então, ela dorme bem, ela dorme quantas horas por noite, ela sonha muito, ela acorda para fazer xixi à noite, porque lembrando que rim tem ligação direta com a parte de concepção, então ela acorda para fazer xixi, então a noite é rim, então a noite é feita para dormir. Se ela está acordando muitas vezes, há um desequilíbrio. Como que é a alimentação dessa mulher, se é uma alimentação pobre, se ela se alimenta muito de açúcares, farinha branca, leite. A parte de órgãos e sentidos, então a audição ela ouve bem, ela tem um olfato bom, ela enxerga bem. O paladar dessa mulher, como que é. E uma coisa que bem dos hospitais lá, eles ouvem muito a parte de alterações emocionais. Então, assim, essa mulher é mais irritada, ela é mais ansiosa, mais preocupada, mais medrosa, e cada emoção tem relação com um órgão, com uma víscera. Então, a gente colhe todos esses dados e, finalmente, a gente chega lá na língua e no pulso. Então, assim, quando o paciente chega lá no hospital na China, eles fazem toda essa colheita de dados e eles vão olhar a língua desse paciente. O ano passado eu fiz um curso pela Unifesp, o professor que deu é o meu professor, o meu mestre lá da China, ele é doutorado em acupuntura lá, e ele ensinou algumas alterações mais profundas que a gente pode ver na língua, mas de forma geral, o que a gente vê na língua do paciente quando ele chega no consultório? Cada partinha dessa tem relação a um órgão e uma víscera. Então, a partinha de extremidade de língua está relacionada ao coração. A parte posterior, pulmão. As laterais, fígado e vesícula biliar. A parte do meio, estômago e baço pâncreas. Intestino grosso e intestino delgado. E a parte da raiz, rins e bexiga. Lembrando que rim e cardíaco está diretamente ligado ao útero. Então, é uma das observações que eu faço. Então, fissuras, coloração, saburra, estreitamento da língua, dilatação da língua, descamação da língua, a forma como o paciente coloca a língua para fora, se ele coloca só um pouquinho da língua ou se ele coloca inteira a língua, até depois a fala, enfim, cheiro a gente observa também. Então, todas essas alterações refletem as alterações orgânicas desse paciente. E essa aqui é uma paciente minha que veio com um relato de queixa. A queixa principal dela era uma dor lombar. Então, uma dor lombar aí que já estava durando uns 3, 4 meses. Lembrando que a região lombar e coluna é regida pelos rins, pela medicina tradicional chinesa. Então, essa dor perdurava. Ela tem uma alteração importante de coluna, então é um desvio importante, escoliose. E ela fez, há 5 anos atrás, a fixação dessa coluna, ela fez uma artrodese de coluna. E ela estava relatando de muitas dores nessa região. Sendo assim, ela tinha uma queixa secundária da parte de fertilidade. Ela estava 2 anos tentando ter filho, não conseguia. Já tinha feito todos os exames, todos normais. E aí a gente começou a tratar. Eu tratei essa paciente por 1 mês e meio, uma sessão por semana. E ela disse: Melissa, melhorou muito, não tenho mais dor na lombar e estou grávida. E na verdade, esse relato, ele diz muito do que a acupuntura faz. Por quê? Porque lombar tem relação com a energia de rim e rim rege a parte de concepção. Então, mexendo na parte de fertilidade, era uma paciente muito ansiosa, então a gente mexeu também na parte do cardíaco, na energia do cardíaco.
ela nem esperava que fosse engravidar mais, porque ela já estava tentando há 2 anos, e ela acabou engravidando lá com a acupuntura. Visto a língua do paciente que chega no meu consultório, eu vou ver o pulso do meu paciente. Então, essa foto é lá na China, o médico vendo as 3 posições de pulso. Então, no pulso esquerdo, a gente vai ver o quê? Nas posições mais superficiais, a gente pega intestino delgado, vesícula biliar, bexiga. Nas posições mais profundas, a gente vai pegar coração, fígado e rins. No pulso direito, a gente tem pulmão, baço e pericárdio profundo e superficial, intestino grosso, estômago, triplo aquecedor. Triplo aquecedor, para os chineses, eles dividem em 3. Então, corresponde à parte cardiorrespiratória, que é o triplo aquecedor superior, a parte triplo aquecedor médio, que seria estômago e baço, e a parte de triplo aquecedor inferior, que seria a parte geniturinária, ginecológica para as mulheres. Então, a gente vê pulso muito profundo, mulher muito cansada, tem o pulso muito profundo, pulso fino, pulso em batimentos mais fortes, a gente vai ver todas as alterações aí pelo pulso do paciente. Então, essa paciente, colhi os dados, vi língua, vi pulso, eu vou procurar saber como é a alimentação dessa paciente. Se é uma alimentação rica em alimentos quentes. O que é alimento quente para a medicina tradicional chinesa? Seria basicamente pimenta, café e álcool. Para a medicina ocidental, esses alimentos causam inflamação no corpo. Para a medicina oriental, esses alimentos podem causar hemorragia, o endométrio fica mais espesso, e alterações também na qualidade dos gametas. Então, seriam os alimentos quentes. A medicina tradicional chinesa divide em alimentos quentes e alimentos frios. O que seriam alimentos gelados e crus? Então, alimentos gelados, por exemplo, água gelada, alimentos crus, eu falo para os pacientes que estão tentando engravidar para diminuir ou tirar esses alimentos. Por quê? A energia de muitas delas já vem uma energia muito baixa. Esses alimentos consomem ainda mais energia para serem absorvidos e isso mexe também com a energia essencial, com o Jing. Então eu falo para tirar um pouquinho esses alimentos, ou diminuir, né? Outros alimentos que também trazem processo inflamatório vão ser açúcares, farinha branca e leite. Para os chineses, esses alimentos eles não só trazem processo inflamatório para o corpo, mas eles geram muco. O que seria gerar muco? Eles geram estagnações. Então, corrimentos, eles têm uma parcela também, tem um estudo dizendo que geram depressões, ansiedades. Então, uma mulher que já chega ansiosa, já chega depressiva porque não consegue engravidar, esses alimentos vão piorar a situação. Então, tudo que é massa no organismo são gerados também por esses alimentos. Então, miomas, ovários micropolicísticos. Então, a gente fala para diminuir ou tirar. Ah, mas eu não consigo tirar, por exemplo, o leite de manhã. Então, existe uma coisa chamada maré energética dentro da medicina oriental, que cada hora do dia tem correspondência a um órgão, uma víscera. Então, entre 8 e 10 da manhã, teoricamente, é o horário que o estômago e baço estão com energia mais alta. Então, eu falo para consumir pelo menos, então, entre 8 às 10 da manhã esses alimentos, para a digestão ser mais rápida. E, obviamente, medicações que seriam anti-inflamatórios e relaxantes musculares, que vão agir na qualidade também dos gametas e podem gerar a síndrome do folículo vazio. Alguns alimentos positivos para serem consumidos seriam folhas verdes escuras, que é um tônico de Xue, um tônico de sangue, age lá no fígado, carne vermelha, legumes cozidos, beterraba, e um alimento aqui que é o inhame, que também é um tônico de Xue, um tônico de sangue, que ele tem um fito-hormônio chamado DEA, que vai agir no equilíbrio da liberação hormonal. A alface, que é calmante. E os homens que chegam no meu consultório também, que estão muito cansados, muito sem vontade de nada, eu indico alguns alimentos yang, de rim, que
tem a relação com a concepção, que seria a lichia, a abóbora e leite de coco. Então, falado das orientações nutricionais, a gente vai passar para a importância da água. Obviamente que não água gelada, como eu disse anteriormente, mas a água, todo mundo sabe que equilibra todo o corpo, obviamente vai equilibrar lá a fertilidade. A desidratação diminui fluido, que envolve óvulo e trompas, qualidade e quantidade de esperma, prejudica a nutrição de órgãos reprodutores. Então, o mínimo recomendado é de 8 copos diários. Estresse, que é uma coisa bem frequente. Na medicina oriental, a gente tem, na ocidental, a gente tem que no hipotálamo diminui a pulsatilidade dos hormônios FSH e LH, inibindo, atrasando a menstruação. E na oriental, o Ti do coração, que é a energia do coração e do fígado é obstruído, então no vaso bal não passa energia, não passa sangue, não nutre o ovário e não libera o óvulo. Então, assim, alterações de sono tem muita relação com a energia de rim pela medicina oriental. Não durmo bem ou acordo em determinado horário. Então a gente vai ver que horário que ela está acordando para ver a relação com o órgão ou com a víscera. E no geral, da 1 às 3 da manhã é fígado. Então a gente sabe que o livre fluxo de Ti, Xue, de energia de sangue está deficitário. A gente vai atuar nesse órgão e também na energia de rim e cardíaco. Como eu faço para ter, além da acupuntura, obviamente, melhorar a qualidade de sono? Então, existe uma respiraçãozinha que eu passo para os pacientes, que foi desenvolvida por um médico de Harvard, chamado Andrew Hill. Ele fez doutorado em Harvard, então essa respiração chama-se 478. Então, consiste em puxar o ar em 4 segundos, segurar em 7 segundos e soltar em 8 segundos. Essa respiração, porque normalmente a gente respira no estresse ainda mais superficial. Então, essa respiração aumenta o fluxo de O2, relaxa, diminui a frequência de ondas cerebrais, relaxa o cardíaco e a paciente vai melhorar a qualidade de sono. Então, eu indico muito com aromaterapia, eu também indico muito a parte de aromaterapia, uma lavanda ou um lang-lang para melhorar a ansiedade e melhorar o sono. Então, obviamente, atividade física, diminuindo o estresse, mas aí a gente tem que ver como está a qualidade nutricional dessa paciente. Tem um outro estudo feito lá pela Unifesp que diz que, na verdade, falar para a paciente fazer uma corrida de manhã, vai circular, vai melhorar a parte cardiorrespiratória. Então, essa paciente, ela está com deficiência de baço, por exemplo, que na medicina tradicional chinesa rege os músculos, e ela se lesiona inteira, ela fica mais cansada ainda, consome mais ainda energia de rim e piora todo o quadro. Então, a gente tem que ver como que tá as condições orgânicas dessa paciente e orientar de forma adequada uma atividade física aí para essa paciente. Então, colhido todas as histórias, língua, pulso, orientações nutricionais, orientações quanto ao estresse, a gente vai para o tratamento em si. Essa foto aqui foi tirada na China, no hospital, então essa parte, acupuntura principalmente em triplo aquecedor inferior, as agulhas aqui no abdômen, isso chama-se moxa elétrica, existe muito na China, no meu consultório eu tenho, existem várias formas de moxa. Essa aqui é moxa elétrica, então é uma placa de cerâmica. Moxa, o que é moxa? É uma erva chamada artemisia. Tem diversas funções na China, não sei se vocês já ouviram falar. Na China, até quando eu estive na China, tinha uma chinesinha que tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel ela tinha descoberto que a artemisia podia combater a malária, por exemplo. Mas na China, assim, todo paciente chega, põe as agulhas e coloca esse aparelho em cima. Na verdade, ele libera algumas substâncias que são anti-inflamatórias, analgésicas, melhora a circulação de Qi, Xue, energia de sangue e melhora toda essa condição. Então, assim, o paciente chega, importante que se saiba também que o paciente na China, para fertilidade, ele faz acupuntura todos os dias. Então, a mulher chega, ela fica por volta de 40 minutos fazendo acupuntura, coloca as agulhas, coloca a moxa,
ou essa moxa, ou existem só lá, que até foi desenvolvida por um mestre meu lá, brasileiro. É uma moxa que você coloca em cima da pele. Ela fica por volta de 40 minutos. Mais ou menos ela vai sempre no mesmo horário, para pegar bem a parte energética desse horário. Então, relacionada ao coração, relacionado ao fígado. E aqui no Brasil a gente tem, por condições financeiras, enfim, a gente tem um outro protocolo que a maioria dos profissionais usa, que é um protocolo que dura 4 semanas, um mês, que vai pegar todas as fases do ciclo da mulher. Então, na fase menstrual, a acupuntura, o que ela vai fazer? Ela vai mover o sangue, se ele estiver escasso, ou controlar se tiver hemorragia. Na fase pós-menstrual, vai nutrir sangue e yin. Na fase do meio do ciclo, a acupuntura vai promover a ovulação, nutrindo a essência, mexendo na energia de yin aqui. E na fase pré-menstrual, vai tonificar yang, se deficiente, e mover o qi, a energia de fígado, se estiver estagnado. Então, em cada fase, a gente vai agir de uma forma com determinados pontos de acupuntura. Lembrando que lá pelo 7º dia, a gente vai ver como que está o endométrio dessa paciente. Então, lá vai vir, o meu endométrio não engrossou, então a orientação nutricional vai ser importante e alguns pontos de acupuntura vão ser de muita importância, por exemplo, o BP10, que é o mar de Chue. Então, feito todo esse procedimento aí, um mês, a paciente vai fazer o VIF. Meia hora antes do VIF, a gente faz uma outra sessão de acupuntura. Para quê? Para circular sangue na região pélvica, basicamente, né? E meia hora, uma hora depois do VIF, a gente faz outra acupuntura para fixar o embrião. Passado isso, depois de 4 dias, ela pode vir para fazer mais uma acupuntura e depois de 8 dias, mais outra acupuntura. Pacientes que tenham sequências de aborto, a gente fala para vir depois do VIF pelo menos aí 3 meses, que dariam 12 semanas. Então, esse vai ser o tratamento, fases do ciclo da mulher. E aí a gente vem com uma coisa chamada, que vocês já com certeza já ouviram, que é a aurículo chinesa. Então, a paciente faz todo esse tratamento, ela fica cerca de 40 minutos e 10 minutos restantes, 20 minutos, a gente põe a parte de aurículo chinesa, que são as sementinhas na orelha. Então, para cada ponto, eu costumo colocar hipotálamo, obviamente, ovário, ponto de útero, ponto de fígado, coração, rim, para nutrir essa parte de útero. E aí, finalmente, a gente chega na influência da medicina tradicional chinesa na VIF. Então, o que a acupuntura vai fazer de verdade para auxiliar o VIF? Então, ela vai aumentar a vitalidade dos gametas, a qualidade dos folículos e do esperma. Vai agir lá nas mitocôndrias. Aumento da resposta ovariana às drogas, aumento do espessamento do endométrio, média 6 a 8 milímetros, aumento da quantidade de estrógeno, caso esse esteja baixo. Ele vai aliviar reações adversas às drogas e vai aumentar o índice de implantação. No 2º Congresso de Acupuntura Internacional e o 17º de Acupuntura Congresso Brasileiro, a gente teve o seguinte estudo relatado, que a acupuntura em conjunto com o VIF, aumenta de 30% para 50% o sucesso dessa VIF. E um outro estudo que a gente teve também, Dr. Décio Teshima, ele é médico da reprodução humana e ele é acupunturista. Ele fez um estudo, ele levou para o Congresso de Medicina de Reprodução em Washington. Ele fez um estudo que, meia hora antes da fertilização, ele aplicou a acupuntura e isso aumentou de 37% para 51% o sucesso aí da VIF. Aqui algumas referências bibliográficas que eu trouxe. Um outro estudo que eu gosto muito desse estudo, que foi feito na Universidade de Xangai,
que traz a eletroacupuntura, apesar de eu ter visto, assim, na China eles trabalham com eletroacupuntura, mas para outras funções. A eletroacupuntura se via pouco em alguns pacientes, porque essa ação é feita pela moxa, mas esse estudo de eletroacupuntura, eles pegaram ratinhos e punturaram os ratinhos, punham a eletro, estimulando esses ratinhos, aumentou a liberação no eixo hipotálamo, hipófise, ovariano, hormonal e equilibrou esse eixo aí nas ratinhas. Então esse estudo é bem interessante. E é isso que eu queria trazer para vocês, uma ideia geral de como a acupuntura vai agir aí auxiliando essas mulheres, auxiliando no VIF. E é isso. Obrigada.